aí nós voltamos no Camarim com Camila Cléo pela Do Vale TV, sempre com assuntos variados, assuntos ecléticos. E hoje nós teremos a presença da Carol. Eu quero que ela se defina para vocês. Quem é você, Carol? Olá, então eu sou Ana Carolina, sou médica veterinária, sou especialista em anestesiologia, trabalho com anestesia em Avaré e região já há 7 anos. Então, assim, com o avanço da medicina humana, a medicina veterinária vai acompanhando a medicina humana conforme vai dando conta, né? E os animais são cada vez mais próximos da gente. Então, hoje a gente tem cão e gato que fica dentro da nossa casa, muitas vezes dorme com a gente na cama, nossa cama, não é? E aí, por conta disso, os nossos clientes têm cada vez sentido maior necessidade de um acompanhamento de especialistas, né, em várias áreas da medicina veterinária. E a anestesiologia é uma área que está crescendo demais, tá? A gente sabe que todo procedimento cirúrgico, isso para a medicina humana, para a medicina veterinária, tem risco, né? E o risco ele é classificado, é lógico. E a gente classifica o risco de acordo com a idade, tipo de procedimento, enfim, uma série de situações, né? Então, cada vez mais, o cliente vem sentindo a necessidade de ter um especialista acompanhando o procedimento junto ali com o seu animal, né? Na realidade mesmo, Carol, nós quando vamos procurar um médico, nós vamos ou no cardiologista, não é? Exatamente. Pneumologista. Exatamente. E como é que nós fazemos com os nossos pets aí? Nós levamos num veterinário geral. Exatamente. Você leva numa clínica veterinária e essa clínica veterinária, vamos supor, você vai levar seu paciente numa clínica veterinária, olha, eu tenho interesse de castrar o meu cachorro. Aí o médico veterinário ele vai te oferecer as opções que ele tem ali. Então, quando você vai, por exemplo, castrar um cachorro ou o veterinário decide que existe uma cirurgia ali que precisa ser feita, ele vai te oferecer 2 tipos de anestesia. A gente tem a anestesia dissociativa, que é a anestesia que ele mesmo faz, e a anestesia acompanhada por um anestesista. E aí ele usa uma série de técnicas, pode ser anestesia inalatória, anestesia total intravenosa com bomba de infusão, enfim. O anestesista vai escolher qual a melhor anestesia para aquele momento. Espera lá, mas assim, numa primeira situação, aquele veterinário, ele é o anestesista? Então, nessa primeira situação da anestesia dissociativa, o veterinário, ele é o anestesista. Ele acaba tendo que lançar mão de fazer os 2 procedimentos ao mesmo tempo. Isso dá certo? Então, a gente fala que a anestesia dissociativa, ela é indicada para algumas situações. Né, alguns procedimentos rápidos ou coisas indolores, assim, ela pode ser indicada. Um paciente rígido, né, paciente saudável, ela pode ser indicada. Quando a gente fala de um procedimento cirúrgico, uma coisa mais importante, um procedimento... Câncer, alguma coisa, câncer, uma ou coluna. a própria castração, que é um procedimento simples, que você vai manipular vísceras, ou então um câncer, no caso uma lesão de coluna, uma ortopedia, alguma coisa, aí você vai precisar, na verdade, do acompanhamento de um anestesista, tá? E aí, quando você vai a uma clínica, ele vai te oferecer essas 2 possibilidades e acaba que o próprio cliente é que vai definir o que ele vai optar naquele momento. No caso da medicina, a gente não tem isso, né? Nenhum procedimento cirúrgico é feito sem o acompanhamento de um anestesista. E isso acontece porque, realmente, você não ter alguém acompanhando os seus parâmetros vitais e acompanhando todo o procedimento, acaba que o risco de cirurgia, que a gente já fala, fica muito maior. Um choque anafilático, e são segundos, vai a óbito, não é, Exatamente. Carol? É uma série de coisas que podem acontecer, uma queda ou um aumento na frequência cardíaca, uma queda, um aumento na pressão, um próprio choque anafilático até uma parada cardíaca. E para o cirurgião que está lá operando, identificar uma intercorrência é muito difícil. Porque é a decisão de convir, gente. Ele está ali nas vísceras, como a Carol falou. Aí ele não está junto à frequência cardíaca do cãozinho, do gato, do animalzinho. É complicado. Precisa, então, eu acho que ter. Eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Até eu chegar em você, Carol. É verdade, exatamente. Gente. A gente entrega, né? E não sabe que precisa de ambos os profissionais. Exatamente. Acaba formando uma equipe ali naquele momento para poder trabalhar com o paciente. Então, existe uma série de pacientes, eu acho que chegam até a gente. Muitos pacientes idosos chegam até as clínicas veterinárias. Hoje o cão e o gato eles estão vivendo muito mais tempo, né? A gente carinho que nós temos mais pelos A gente tem mais pets, carinho, né? Eles estão visitando mais o veterinário, a nossa ciência veterinária também está evoluindo demais e a gente está tendo especialista em todas as áreas já. Com isso, os pacientes estão vivendo cada vez mais, eu anestesio cachorros às vezes de 18, 19 anos, e realmente eles têm possibilidade de passar por um procedimento, e desde que isso melhore a sua qualidade de vida.
Então, mas olha como é difícil, gente. Ó, vamos pegar vários assuntos aqui. Eu estava lendo para conversar com a Carol, até anotei várias coisas aqui. Hoje em dia, eles são os que eram para serem sacrificados porque tinham uma anomalia congênita, um defeito congênito, uma doença complicada, eles eram sacrificados. Hoje as pessoas com muito dó, muito amor no coração catam esses cãezinhos. O maior índice é gato e cachorro, né? A gente não vai falar em coelho, essas coisas não. Gato e cachorro pegam e mandam para terapias paliativas, hidroterapia, não é? Não tem várias coisas assim, Carol? Hoje em dia a gente tem acesso a tudo isso, né? O paciente que às vezes tem uma anomalia congênita, ele tem mais vias, mais saídas para poder ter uma sobrevida legal. Então, desde fisioterapia, acupuntura, a gente trabalha já com cardiologia, neurologia, todas as áreas a gente já tem alguém que trabalha nesse sentido, principalmente nos grandes centros. Isso que é bacana, mas aí vocês vão de convir que fica precário, fica complicado, porque essas terapias são caras, vocês entenderam? Então, eu vejo, a minha ainda é nova, tem 12 anos, quer dizer, nova mais ou menos, né, Carol? Não é nova. E ainda não apresenta muitos sintomas, mas obviamente que, sendo apresentados os sintomas, nós teremos que cuidá-la. E isso requer o quê? Dinheiro, gente, isso onera o sistema. Deveria ter os planos de saúde. Eu vi que já tem, não tem? Plano de saúde para os animais? Tem, sim. Hoje em dia já tem alguns planos sendo oferecidos no mercado. Ainda no interior, já chegou um ou outro plano, eles ainda não estão tendo muita aderência, né? O pessoal ainda não tá se associando muito. Mas já surgem, principalmente nos grandes centros, eles estão bem mais difundidos do que no interior. Nossa, eu estava lendo, tem um chip que é colocado sob a pele do animal. Quando ele chega, passou a maquininha no chip, já vem todo o histórico do animalzinho, você paga um X por mês. No começo da vida dele, ele não vai usar muito, mas no final é que vai fazer a diferença, não é? Quando as doenças vão aparecendo, não é, Carol? Desenvolvendo, isso acontece, sim, realmente. Mas, Carol, você sabe que, voltando então para a sua área, para a sua seara aí, me fala uma coisa, qual a diferença, claro, de um paciente, né, um cão, um gato, algum animalzinho que passa pela dissociativa, que é aquela, gente, que o mesmo profissional faz anestesia, seja ela por que via for, e o procedimento cirúrgico, e aquela em que tem ambos os profissionais, um cuidando da anestesia e outro cuidando da operação em si, da cirurgia. Então, aquela que o veterinário vai fazer, então, é uma combinação de fármacos que ele vai administrar no paciente e vai fazer o procedimento cirúrgico. Muitas vezes, o que acontece? Ele está fazendo o procedimento cirúrgico, esse paciente acaba por acordar e ele precisa administrar mais um pouco, por sentir um pouquinho de dor e se mexer. Isso acontece numa anestesia dissociativa. Dor, ele sente dor. O controle da dor feito pela anestesia dissociativa é muito baixo. Quando a gente fala de uma analgesia cirúrgica, a gente precisa usar fármacos muito mais potentes ou então algumas técnicas mais potentes para o controle de dor. Então, a gente usa, de repente, bloqueios locorregionais, a gente vai bloquear... Nem eu estou conseguindo. A gente vai bloquear alguma região do corpo, né? Por exemplo, quando quando vai fazer uma cesariana, a mulher recebe uma anestesia ali a peridural, né? Ou a RAC. No caso, a gente faz esse tipo de anestesia no cão também. O especialista acaba lançando mão de alguns tipos de bloqueios também, além da anestesia geral, né? No cão, a gente não consegue fazer só uma RAC. O cachorro não para. Então, você vai acabar usando a anestesia geral junto com uma RAC para o controle da dor. E a geral é complicada, né, Carol? Então, toda anestesia geral tem risco. Isso aí, para a medicina humana, para a medicina veterinária, funciona da mesma maneira. Sempre tem risco. A questão é justamente essa. Se você está acompanhado de um anestesista, ele vai monitorar todos os parâmetros vitais durante o procedimento. É a frequência cardíaca, é a pressão, é a saturação, enfim... uma série de técnicas que ele vai utilizar para saber como é que está o paciente durante o procedimento. E aí a gente acaba tendo muito mais segurança e o controle da dor é mais eficiente. Você vê que um paciente que passou por uma anestesia dissociativa, ele acaba voltando para casa ainda muito sonolento, muitas vezes com bastante dor, né? E essa dor não consegue ser controlada por remédios pós-operatórios, ela deveria ser melhor controlada no transcirúrgico. Tá? E o paciente que passa por uma anestesia acompanhada por um anestesista, ele já volta abanando o rabo, ele já está acordado quando vai para casa e com uma analgesia adequada. Porque, gente,
Vocês vão te convir também, né? Nós vamos para uma cirurgia e nós conseguimos falar, né, com o nosso próximo. Eles não, então a gente simplesmente coloca ali para fazer uma cirurgia com eu nem tinha pensado nisso, com um cirurgião só e não sabe que eles que estão sendo penalizados pelo sistema, não é assim, Carol? O animal não tem condição de falar, escuta aqui, tá doendo. Ô, tô acordando, hein? Não dá. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Então, realmente, são sinais e sintomas que a gente tem que interpretar para poder tratar. E evitar esse tipo de situação de dor. E eu até costumo brincar e falar com alguns proprietários o seguinte, quando eles me perguntam como funciona, por que eu escolho isso, por que eu escolho aquilo, eu falo o seguinte, se você for operado, assim, você vai ser operado, você gostaria de ser operado, anestesiado por um especialista, que vai ficar o tempo todo ali com você, só pensando nas suas questões orgânicas, enfim, fisiológicas, ou você gostaria de ser anestesiado pelo próprio cirurgião, que tem que fazer a cirurgia, tem que olhar para você, enfim, o que você gostaria de ter para você e para o seu filho? E, na verdade, é assim que as pessoas veem os cães hoje, como os próprios filhos, né? Aquele que depende totalmente de você. Então, nesse sentido, é aí que o proprietário acaba entendendo a importância de ter alguém ao lado dele ali durante o procedimento. Mas aí para o pessoal de casa, Carol, então ele foi levar o cachorrinho, o gatinho, o ente querido dele, porque é da família mesmo, né? Eu vou fazer uma cirurgia nele, ou por jovem de esterilização, ou mesmo por doença no futuro. Ele entra na clínica, ele já pede, não fica chato? Porque você está conversando, eu tenho um respeito enorme pelo veterinário que eu levo a minha cachorra, sabe? O gato não, o gato é mais liberdade, né, gente? Mas a cachorra é. Como é que eu vou, sem ferir susceptibilidades, chegar e falar, olha, eu quero junto com você um outro. Como é que faz isso? Geralmente, quando vai passar por um procedimento cirúrgico, o veterinário já te oferece. Caso ele não te ofereça essa possibilidade, você pode muito bem falar, olha, eu ouvi dizer que existe a possibilidade de a gente ter um especialista na sala, como que isso funciona, eu gostaria, de repente, você pode lançar mão desse tipo de argumento. Inclusive, eu já tive clientes que me ligaram pela primeira vez porque um cliente dele pediu que tivesse um anestesista, e aí ele foi buscar um anestesista. Mas hoje em dia, na grande maioria das vezes, os bons veterinários vão te oferecer o anestesista no centro cirúrgico. Eles vão falar, olha, o que você acha da gente contratar um especialista para cuidar da vida do teu animal enquanto eu opero? É mais tranquilo para o cirurgião e é mais tranquilo para o próprio animal, né? Esse acompanhamento. Ah, bacana nós sabíamos, gente. E aí, quanto a valores, é discutido o paciente com você, o dono do paciente com você ou com o veterinário? Isso sim, tanto faz. Na verdade, eu tenho uma tabela de valores, né? A gente, de acordo com o procedimento, com o peso do animal, geralmente procedimento e peso, a tabela de valores, né? E aí, o veterinário vai te passar, olha, ela cobra tanto, seu animal pesa 10 quilos, fica tanto, e aí você acerta diretamente com ela, ou acerta aqui, a gente acerta com ela. Isso geralmente é muito variável, mas não faz muita diferença, tá? Isso é o mesmo valor para qualquer clínica. Então, assim, não é se eu for no fulano de tal vai cobrar tanto, não. O valor da anestesia ele é fixo, ele é sempre o mesmo e ele segue uma tabela de acordo com o procedimento. Mas, Carol, você sabe que você falando sobre as diferentes formas de anestesias, eu fiquei com interesse. Acho que o pessoal de casa também tem. Sobre as formas que você falou, a inalatória, total intravenosa e os bloqueios. Enfim, gente, eu quero tê-la no segundo bloco para nos explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre dor fantasma, sobre outras coisas pós-operatórias que é bem bacana, né? Nós elucidarmos o público, né, Vamos Carol? falar sobre tudo isso. Daqui a pouco, gente. E é isso aí, voltamos agora com a Carol para nos explicar, para mim e para vocês aí de casa, as diversas formas de anestesia que nós não sabemos. Como é que é, Carol? Então, hoje o anestesista ele tem disponível a anestesia inalatória, que é a mais famosa, que todo mundo fala. Coloca toda anestesia ela tem 3 etapas, tá? Primeira etapa, então, a medicação pré-anestésica, que é feita no paciente para ele acalmar. Porque dificilmente você vai pegar um cachorro e falar assim, olha, você me empresta sua pata que eu vou pegar sua veia, não acontece. Não vai rolar. O cachorro fica estressado, ele está num ambiente diferente. Então, a gente faz uma medicação pré-anestésica que serve para dar uma tranquilizada nele, não chega a dormir, tá? Ele vai ficar mais relaxado e vai deixar que a gente manipule. Essa medicação, muitas vezes, é feita com o proprietário, tá? Independente do tipo de anestesia que eu for fazer, eu faço uma medicação pré-anestésica. Aí, a gente fala que a gente precisa fazer uma indução da anestesia, que é o momento onde ele vai dormir. Então, a gente pega a veia, faz um fármaco que é muito conhecido, que é o Propofol, né? A gente faz esse fármaco na veia, ele dorme.
Dormiu, aí eu entubo, ligo no aparelho de anestesia inalatória, em todos os monitores, e aí a manutenção da anestesia, que é a última fase, né, que é essa da anestesia inalatória. Por que a gente fala anestesia inalatória? Porque a fase, durante toda a cirurgia, ele vai ficar sob anestesia inalatória. É uma anestesia que vai direto no pulmão. Por isso que a gente fala que é anestesia inalatória, tá? Mas, na verdade, não necessariamente ela é induzida pela máscara. Tá. A indução na máscara... ignorantes, A indução na máscara ela é uma possibilidade. Na medicina humana ela é muito utilizada, na veterinária não tanto, porque você precisa conter o cachorrinho para colocar a máscara no focinho, isso incomoda. Então, às vezes, a indução na veia ela é mais tranquila para o cachorro, e aí a gente vai entubar, vai ligar no aparelho de anestesia e aí sim ele está sob anestesia inalatória. Tá? Então, essa anestesia inalatória ela vai deixar o paciente inconsciente, no estado hipnótico, relaxado, e a gente vai pensar numa analgesia. Porque a inalatória ela não dá analgesia. Então, a gente vai fazer uma analgesia concomitante, seja algum fármaco que a gente faz na veia, seja uma bomba de infusão ou um bloqueio loco-regional, tá? Aí a gente tem a possibilidade de fazer uma anestesia total intravenosa. É um negócio super novo, está sendo muito utilizado já na medicina há alguns anos e na veterinária está começando agora, tá? Não era tão utilizada a total intravenosa. Então, é uma anestesia que precisa de equipamentos também, então são 2 bombas de infusão que vão estar ligadas na veia do animal. Esse animal também vai ser entubado, mas ele vai ser entubado só para ter um oxigênio, ali um suporte de oxigênio, tá? E a anestesia mesmo vai direto na veia e a analgesia também vai direto na veia. São 2 bombas de infusão, um equipamento super legal e a gente está tendo resultados incríveis em cães e gatos com recuperação de anestesia superior à inalatória, né? O animal está voltando super bem, é fantástico. E a gente faz o uso desse tipo de anestesia também hoje na medicina veterinária. Carol, você sabe que eu não sabia nada de anestesiologia e não tinha pensado. Isso é um egoísmo, um grande egoísmo nosso, de não pensar que precisa de um anestesiologista junto a uma cirurgia das nossas criaturas amadas, tá? Acontece muito do veterinário, como ele está abraçando as 2 causas, anestesiando e fazendo a operação, o cachorro ir a óbito e ele avisar o dono, ó, foi a óbito a cirurgia, não aconteceu nada. Foi por causa da anestesia ou da ausência dela, quer dizer? Muitas vezes, sim, pode acontecer. Porque o organismo dele é semelhante ao nosso, é paralelo ali, não é? Exatamente. Se o humano... isso é uma realidade, com eles também não é assim? E toda anestesia, qualquer anestesia, ela deprime funções orgânicas. Se essas funções já não estavam... O que é isso, deprime? Ela deprime o coração. Se o coração já não estava tendo uma função muito boa, a anestesia vai deprimir. Então, a anestesia no paciente cardiopata, ela é uma anestesia mais cuidadosa, ela é uma anestesia que requer alguns cuidados. O que pode acontecer muitas vezes? Esse paciente vai para a cirurgia sem exames pré-operatórios, acaba indo ou por uma urgência ou sei lá, por qualquer motivo ele vai sem esses exames e sem o anestesista, acaba que alguma intercorrência vai acontecer. Vai acontecer uma depressão aí do coração ou de algum órgão que não esteja funcionando muito bem e ele pode vir a óbito, sim. Agora, no caso de um paciente cardiopata que vai ser anestesiado por um anestesista, o cuidado é outro, né? A gente tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar e fármacos novos que a gente utiliza para deprimir o mínimo possível esse coração. É que no final das contas, vocês vão de convir aí em casa, nós vivemos uma realidade de que nós não temos, mal temos o funcionário, o profissional que vai castrar os animaizinhos. Né? Nós precisamos, aqui o Brasil é carente disso. Então, nós não pensamos nisso, nós estamos pensando no luxo. Você entende o que eu estou dizendo, Carol? Porque nós vivemos a realidade daquele bichinho que mal tem uma criatura para fazer uma cisão lá embaixo e ele ficar estéril para não proliferar e ser mais cãezinhos, entendeu? Abandonados. Então, isso a gente fica assim chocado, não é verdade? Essa é a nossa realidade. Então, hoje em dia, na medicina veterinária, a gente já está tendo alguns hospitais públicos, são poucos, em alguns lugares só, em São Paulo tem, eu acho que tem um em Curitiba também. E esses hospitais veterinários públicos, eles estão dando um suporte aí para a população mais carente ou para aqueles animais de rua, para poder diminuir realmente a proliferação desses animais. Esses animais sofrem demais na rua, eles são como pessoas que não estão comendo, que não têm o abrigo e que acabam aí sofrendo bastante mesmo. Então, a gente já tem esses hospitais públicos, não temos muitas políticas para animais carentes ainda, né? Mas eu acho que isso, à medida, ao longo dos anos, isso vai melhorando e já está melhorando. E me fale uma coisa,
o que é a síndrome, não sei se é síndrome, gente, o marido da Carol está aqui do lado, ele também é veterinário, ele estava dando pitaco na nossa conversa aqui. O que é a síndrome do membro amputado, ou, por exemplo, a Mila, minha cachorrinha, ela pariu, depois ela foi castrada, ela pegava bichinhos, levava para baixo dela e achava que era filho, que era gravidez psicológica. Qual é o nome? São duas questões que a gente está falando. Então vai. Uma é a questão da dor fantasma, que acontece na medicina humana, também acontece na veterinária, quando um membro é retirado e, às vezes, ou um órgão, né? No caso da castração, a gente tira o útero, né? Então, a gente pode ter uma situação de dor fantasma. É uma dor que não foi muito bem tratada durante a cirurgia, no perioperatório, e também não foi muito bem tratada no pós-operatório, e acaba virando uma dor fantasma. Aquele paciente, no cão a gente percebe muito assim, aquele cachorrinho que você vai pegar ele pela barriguinha e ele grita, mas já faz muito tempo que ele foi operado e ele não tem problema nenhum ali orgânico. Totalmente cicatrizado e ele tem dor fantasma. A minha cachorra tem dor fantasma, minha pequenininha. Ela foi operada há muito tempo atrás, eu estava na faculdade ainda, realmente não teve uma analgesia bacana, hoje eu sei. E ela, se você for pegar ela pela barriguinha, ela grita isso pro resto da vida. Então, é dor fantasma. E essa outra questão é a pseudociese, né? A pseudogestação, a gravidez psicológica. Isso acontece bastante em animais não castrados. Se a gente fala assim, a castração é muito importante por uma série de questões. Esse animal que não foi castrado, ele tem muita influência hormonal. E essa influência hormonal pode gerar uma situação como essa, o cachorro imagina que está prenhe, né, que vai ter filhotinho, acaba pegando um brinquedinho e lambendo o brinquedinho como se fosse um filhote. Mas é uma alteração. Como assim? A minha cachorra já era castrada. Já era castrada. Já era. Então não tinha mais os hormônios ali, mas ela catava e ficava debaixo dela. Quando nós íamos tentar, como ela fazia com os filhinhos dela. Às vezes no procedimento cirúrgico fica um pedacinho do ovário. O ovário é responsável por esses hormônios sexuais no cão. E aí fica um pedacinho do ovário e acaba manifestando esse tipo de situação. Não é comum, mas pode acontecer também, esse tipo de situação. E eles manifestam esse exemplo. Todos os exemplos, nós adoramos exemplos. Tudo de felicidade, não de dor e tristeza. Não, temos vários exemplos felizes. Tem um caso que aconteceu há pouco tempo de uma cliente nossa, ela é mais que cliente, até amiga. Ela cuida de vários cachorros de rua, ela pega vários animais na rua e ela ajuda e ela paga o tratamento. É muito engraçado, a gente fala, Miriam, um dia você vai ficar sem comida. E esses tempos um cachorro dela teve ele tinha um tumor muito grande, né? Ela tinha muito medo de operar esse tumor e esse tumor acabou abrindo e tendo bicho, bicheira, aquela coisa toda, o animal ficou sofrendo demais. Já era um paciente idoso, cardiopata, com uma série de lesões, né? Um paciente idoso, cardiopata. E aí ela levou esse cachorro dela para o veterinário e o veterinário falou para ela, olha, a gente tem duas opções. Ou a gente tenta fazer uma cirurgia, tirar esse tumor e dar qualidade de vida para ele, ou eutanásia. E aí ela falou, não, pelo amor de Deus, não quero sacrificar meu cachorro, pode fazer cirurgia, liga para a Carol, vamos que vamos. E aí a gente fizemos a cirurgia, foi uma cirurgia muito difícil, um paciente difícil de manter estável, até porque já era um paciente não estável, né? Então assim, foi bastante complicado. Mas ele ficou super bem, está hoje em casa feliz, contente, comendo, correndo e vai ter aí muitos anos de vida ainda. Olha que maravilha. Então, como que você vê a situação da eutanásia junto aos nossos animais? A eutanásia, ela é super polêmica, né? Porque a gente acaba imaginando como se fosse na gente. Então, eu vou usar essa imaginação nossa. Adorei. Pra gente... A eutanásia para os nossos filhos de 4 patas é como se fosse um membro da nossa família, porque eles o são, gente. A eutanásia é uma situação muito complicada e polêmica, não é? É complicado de falar sobre isso, Carol? Não é. A eutanásia, então, o que acontece muito na eutanásia é que a gente acaba imaginando como se fosse na gente, né? Como se algum parente nosso precisasse ser submetido a um sacrifício, a uma eutanásia, né? E isso na medicina veterinária, hoje, a eutanásia é oferecida para alguns casos de doenças crônicas, casos de doenças que não tem mais o que ser feito e o animal não tem qualidade de vida. Antigamente, a gente fazia eutanásia em pacientes graves, que não se sabia na época o que fazer, mas que ainda tinha uma certa qualidade de vida. Acabava se optando pela eutanásia, isso era um procedimento comum de ser feito. Hoje em dia, faz-se eutanásia em pacientes que estão sem nenhuma
qualidade de vida, sem nenhuma condição de vida. Então, aquele cachorrinho que está com uma doença crônica, que está largado, que não come, que faz xixi em si mesmo, cocô ali, não consegue levantar nem para isso. Esse paciente, e se ele não tiver realmente uma possibilidade de tratamento, ele é um paciente indicado para eutanásia. E seria um egoísmo nosso tê-los por exatamente. perto. Particularmente, eu acho necessário que nesse paciente a eutanásia, né? A eutanásia, ela é o sacrifício, que as pessoas conhecem como sacrificar o animal, mas ela é feita de uma forma muito humana, ela é feita com bastante analgésico, ela é feita com o paciente, primeiro ele é submetido a uma anestesia geral. Ai, Carol, para mim não independe se é guilhotina, a forca, a câmara de gás, entendeu? Para mim não dá. É muito difícil. Eutanásia. É o corte da vida de alguém que você ama demais, não é? Mas de alguém que está sofrendo em excesso. É isso que eu penso. É o nosso um egoísmo. Sofrimento incontrolável e acho que ninguém quer assistir esse tipo de sofrimento. Na medicina isso não é possível. A gente vê muitas vezes entes queridos sofrendo demais e sem possibilidade de diminuir. Né? Me ajuda. Pedindo, porque não tem condição, aquilo não vai melhorar. E a gente não pode fazer nada, mas na medicina veterinária a gente pode. Eu acho muito humana a eutanásia nesses casos. Você acha que vai mudar a lei e que daqui a pouco, da forma como os animais estão com os donos, da forma como eles estão subindo de status, estão ali, qualquer tratamento tá bom, agora eles têm direito a spa, a clínicas mais renomadas, a todos os tratamentos paliativos possíveis, que até o dono às vezes ele não pode, mas ele dá para o cachorro. Você acha que um dia a eutanásia vai ser proibida para eles também? É possível, até porque a gente percebe que na veterinária a gente evolui para a medicina e tudo que acontece na medicina acaba acontecendo na veterinária. Então é muito possível que a eutanásia seja proibida em algum momento, mas eu acho que é uma questão muito polêmica que deve ser conversada. E deve ser muito bem pensada também, né? Porque realmente esse paciente vai ter que ter um suporte se ele não for eutanasiado. E o suporte vai ter que ser um suporte de UTI. O suporte de UTI não é um suporte barato, é um suporte bastante caro. Mas é o único jeito da gente manter esse paciente vivo, né? Mas os donos o farão? Acredito que sim. Então. Porque sim, gente, eu para trazê-la aqui, hoje dei uma lida em vários compêndios de muita coisa muito bacana sobre as pessoas simplesmente não gastarem consigo mesmos para viajar 200 quilômetros para fazer um tratamento X num cachorrinho, que é uma coisa assim que eu falei, meu Deus do céu. Isso acontece. E até a gente lá na medicina veterinária, a gente está tendo que ter um certo cuidado com esse cliente, porque antigamente a gente tinha o tutor de um cachorro. Hoje a gente tem a mãe de um cachorro. Muitas vezes a pessoa me liga, oi, doutora Carol, aqui quem fala é a mãe da Mel. Eu sou a Mila, eu sou a Camila, mãe da Mila, eu falo. Exatamente. E a gente precisa lidar com essa pessoa, né? E a faculdade de medicina veterinária, ela dificilmente dá um suporte psicológico. Diz pra gente que a gente precisa dar um suporte psicológico para o cliente. E a gente precisa. Né? Eu sento para conversar com o cliente, antes da cirurgia eu sempre converso com o tutor do cachorro, o proprietário. Né? A gente senta para conversar e eu vou explicar tudo para ele, com relação a risco cirúrgico, como funciona, analgesia, eu explico tudo. E sempre que a gente senta para conversar e eu vou falar sobre o risco cirúrgico, eu estou lidando com a mãe de um cachorrinho, de um bebezinho, e no geral essa mãe fica muito instável, muitas vezes chora, entra em desespero, e eu tenho que conter essa situação de alguma forma. Então a gente está encontrando até essa dificuldade na medicina veterinária, de estar lidando realmente com pessoas, com famílias. E são famílias mesmo. São, lógico. No momento que a gente... gato e minha cachorra fazem parte da família. Fazem, eles fazem. A gente tira foto juntos. Foto em família. Tá cheio de cachorro junto, um aqui, um papagaio. A gente tem, isso acontece. Você vai viajar, você precisa ter tudo. A Mila vai ficar com quem, o gato vai ficar com quem. Você liga, como é que eles estão? Como eles mandam filminhos das criaturas. Você entendeu? Isso é nosso, é do ser humano hoje em dia. Não é assim? É muito importante, é desse jeito que funciona. A gente tem até pessoas que estão cuidando de animais da sua casa. Você liga para a pessoa, olha, eu vou viajar de sexta a domingo, e a pessoa vai lá 2, 3 vezes por dia, passeia com o seu cachorro, tira foto, faz filminho, brinca com ele e manda para você. Comida balanceada, cadeirinha de roda para os que já não conseguem mais mexer as perninhas, que custam quase o valor de um carro, gente. E o dono paga, não é assim? Paga. A gente já tem acesso a tudo isso. Estamos humanizados, estamos, Carol? Estamos sim. Hoje a gente humaniza muito os animais, até demais. A gente já chegou num estágio de humanização em que eles sofrem muitas vezes. Por quê? Qual é o outro lado? Existem especialistas em comportamento animal que estão justamente trabalhando em cima disso. O paciente
o cachorro chega lá, de repente, com um problema de comportamento muito grave. Aquele cão que é extremamente agressivo com as visitas, que não deixa ninguém chegar perto do tutor. Tem florais de bar, não tem? Tem também, até reiki e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, esse cachorro muitas vezes está assim por uma questão de segurança emocional, por dentro da casa dele, ele está sendo tão humanizado e ele não sabe lidar com essa situação dessa forma, afinal de contas ele é um cão, ele sabe viver em matilha. Então ele sabe lidar com uma situação de dominância e ser dominado. De repente ele tem um dono que às vezes é dominado por ele, às vezes exerce dominância sobre ele e ele fica muito confuso. E aí a gente tem uma série de problemas com animais que estão muito confusos nesse sentido e por isso já tem uma especialidade que é a especialidade que lida com comportamento animal. Igual uma terapia? É como se fosse uma terapia, mas na verdade ele educa o proprietário, como educar o meu cão, para que ele possa ser mais feliz. E o cachorro é mais feliz quando ele tem essa relação de matilha mais bem definida dentro da casa dele. Ele é mais feliz quando ele não precisa dominar. Relação de matilha, como é que eu vou fazer isso em casa? De certa forma é desse jeito, porque é assim que ele sabe instintivamente viver, né? Então isso é muito importante, é importante mesmo. É difícil educar, porque certa feita eu vi num programa de televisão, doutor alguma coisa de... Dr. Pet. Dr. Pet. A Mila pequenininha e indisciplinada, mimada, tal, peguem 2 tampas e batam perto da cabeça do animal quando ela fizer alguma coisa errada. Eu não me vi fazendo isso. Mas não é. Você imagina? Que hoje, na verdade, existem várias técnicas, né? Não necessariamente essa seria... Mas cocô no lugar errado, você ia lá e batia. Não dá. Hoje não se fala mais disso, inclusive. Até você puxou um assunto que eu acho interessante. Gente, caiu por terra isso? Então, esse negócio de cocô no lugar errado, assusta o animal, briga com ele. Isso está totalmente errado, na verdade. Se o animal que fez um cocô, um xixi no lugar errado, você acaba sendo agressivo com ele, ele vai ter medo de fazer cocô ou xixi. Ele vai ser um cachorro que na hora que você sai, ele faz cocô e xixi, mas na sua frente ele não faz. Se ele não faz na sua frente, você não consegue ensiná-lo, educá-lo. Existe hoje no mercado, não sei se você já ouviu falar, de um banheiro, um banheiro inteligente para cachorro. Chama Wheezy. Esse banheiro é muito interessante, porque ele é como se fosse uma plataforma, uma bandeja. Ele é um local interessante, o cachorro acha interessante fazer xixi lá porque ele não molha as patinhas. Todo cachorro, você pode perceber, ele procura locais onde ele não molha a patinha para poder fazer as suas necessidades. Esse banheiro, você treina o seu cachorro para fazer xixi lá. Ele é acoplado, ele tem uma mangueira acoplada numa torneira, você vai ligar e ele vai auto-limpar esse banheiro, sua casa vai ficar limpa, você não vai ter tanto gasto com aquelas fraldinhas ou com o jornal que fica espalhado pela casa. É super interessante isso. E esse Wheezy, ele veio com esse intuito de poder dar mais conforto, fazer com que o cliente, com que o tutor, ele aproveite mais o lado bom de ter um cão, né? Porque esse negócio do xixi e cocô é um problema para todo mundo, né? Dentro da casa, às vezes num apartamento, você tem um apartamento pequeno e aí você não tem condição nenhuma de sair limpando xixi e cocô o dia inteiro. Então esse banheiro é muito interessante, ele funciona, você treina teu cachorrinho e aí ele vai fazer o xixi e o cocô dele lá, é muito legal. Então, nós fizemos de maneira diferente. Nossos tutores, mentira, em casa é pai e mãe, juro. Quando falaram, bate, eu falei assim, não, vamos fazer o contrário. E aí, técnicas nossas. Quando ela fazia, a gente falou assim, no lugar certinho, que linda! Exatamente. Aí chamava o outro, dá um petisquinho. Que lindo, e dava. Exatamente. Aí ela chamava a gente para mostrar que ela tinha feito no lugar certo. Para ganhar o reforço positivo, né? Você fez certo, parabéns. O animal ele vai aprender mais pelo reforço positivo do que pela bronca, porque às vezes a bronca ele vai entender de forma diferente. E esse negócio de comportamento animal é muito legal. Você sabe que existe uma questão que muita gente me pergunta, que é assim, meu cachorro tem ciúme? Eu acho que meu cachorro tem ciúme. Tenho certeza que meu cachorro tem ciúme. E eu posso te dizer que o cão não tem ciúme. Que ele tem posse? Ele tem posse. Eu sabia. A Mila, ela acha que eu e ela somos... Ela é meu órgão externo, entendeu? Ela acha que ela é sua dona, na verdade. Ela acha que é. O cérebro do cão, ele não tem uma região específica que a gente tem, que é o neocórtex. A gente tem neocórtex, por isso que a gente muitas vezes desenvolve esse sentimento de ciúmes. O cão não consegue processar essas emoções tão delicadas quanto o ciúme. Ele consegue entender o seguinte, você é minha, entendeu? É posse. Acabou, entendeu? Então é uma questão engraçada. Muitas pessoas acham que o cão tem ciúme, na verdade ele está manifestando posse sobre você. É assim mesmo. Desse jeito. E você não percebe que hoje em dia, como é que tá? Eu tenho um gato e um cachorro. Eu acho que é muito mais fácil ter um gato do que um cachorro. Eu amo os dois da mesma maneira. Mas eu penso que, para a vida que eu estou levando hoje,
seriam os gatos. A Mila, se Deus quiser, vai viver até os 100 anos, depois é só gato. O que você acha disso, Carol? As pessoas estão optando porque eles são independentes, tipo clube. O gato, ele é bem mais independente. Só que o gato também tem uma questão. Além dele ser independente, ele é como se fosse uma pessoa fechada. Ele é um animal fechado. Ele não demonstra até quando ele fica doente. O gato, ele tem toda uma particularidade. Não dá pra gente tratar o gato como um cão pequeno. O gato é como se fosse um cachorrinho pequeno. Não é. O gato, ele tem várias particularidades dos felinos. Tem gente que fala. E, na verdade, ele tem várias particularidades do felino. Então, por exemplo, às vezes o gato, ele é dono da casa. Você já ouviu falar isso? Então, o gato tá lá na casa, ele tá confortável na casa dele, e, de repente, entra uma pessoa que ele não gostou por algum motivo. Ele não gosta daquela pessoa, ou entre uma crianças geralmente eles não gostam, entre uma criança, esse gato para de comer. Até essa criança ir embora da casa. Vamos supor que um parente seu que vai ficar uma semana na sua casa. Esse gato para de comer, ele para de beber água, ele desenvolve algumas doenças em função disso. Tem gatos que eles têm um comportamento bem definido nesse sentido, entendeu? Então, assim, a casa dele, ele está desconfortável com a sua presença. Você pode perceber que quem tem gato fala, essa cadeira é do meu gato. Se eu sentar nessa cadeira, ele fica totalmente incomodado. O gato tem essa questão. Ele é um animal totalmente diferente do que o cachorro. E ele realmente é independente. Ele acaba podendo ter essa questão de vida. Só que também tem o seguinte, também precisa de carinho. Não adianta a gente achar, vou pegar um gato, porque eu não dou muito carinho mesmo, ele fica na dele, eu fico na minha. Não, gato que gosta muito de carinho. Mas é na hora dele. É da forma dele, do momento dele. Eu acho eles seres incríveis. Adoro os gatos. Mandam, né, gente? Mas você atende mais cachorros do que gatos? A minha rotina é maior de cachorro do que gato, sim. E eu também atendo alguns silvestres. Só parece pra gente, né? Hoje muitas pessoas têm algumas aves, coelhos. Já anestesiei um peixe, que é mais incomum. O peixe é o seguinte... Como que anestesia um peixe dentro d'água? A gente tira o peixe daquele aquário maior, coloca ele num potinho menor, né? E esse anestésico inalatório que a gente faz no cão e no gato e nas pessoas, a gente consegue colocar ele dentro da água, borbulhando. Ele é muito volátil. E aí o peixe é anestesiado. Ele acaba respirando na aguinha aquele... Não fármaco. Exatamente. Fármaco, gente. Já tô falando fármaco. Tem gente que fala droga, mas acho droga mais feio, droga né? É feio. Droga não vai lá. Fala fármaco. Exatamente. E no caso desse peixe, não era um procedimento, na verdade, cirúrgico. Era um procedimento de punção. O peixe, ele não tem pulmão, que nem a gente. Ele tem sacos aéreos, que a gente fala. Guelras, é isso? Também tem guelras, mas são alguns peixes que têm guelras. No caso desse peixinho, os sacos aéreos deles estavam cheios de ar. Não conseguia esvaziar esse ar, né? Como no pulmão a gente inspira e expira. Esses sacos aéreos estavam cheios de ar e ele estava nadando com a barriguinha para cima, assim. E quem que viu? Era um peixe doméstico de alguém? Doméstico, era um peixe doméstico, aqueles... Esqueci o nome. Eu também não sei o nome. Kinguio. O marido. Como? Kinguio. E esse peixe, ele estava nadando ao contrário, estava sofrendo muito. A gente fez a anestesia, ele ficou bobinho e conseguiu puncionar esse ar que estava acumulando. Não, é uma coisinha petitinha. Pequenininha, trabalhoso. Muitas vezes Que competência, amiga. Precisa. Precisa. Carol, mas conte-nos mais para finalizar, amores. Eu sei que tá bom, que nós temos muitas dúvidas. Vocês deixem aqui embaixo, quando for para o meu canal, vai primeiro para a TV e a Carol responde, ok? Fale-nos sobre a castração, a importância dela e tudo mais que dos autos consta. Então, o animal que não vai ser submetido a... Posso começar de novo? Pode. Sobre a castração, o importante é dizer o seguinte, aquele animal que não vai ser destinado à reprodução, ele é um forte indicado a ser castrado. O animal que tem muita influência hormonal, ele acaba desenvolvendo doenças por conta dessa influência hormonal. Quando a gente castra uma fêmea antes do primeiro cio, a gente reduz em 99% a chance dela desenvolver tumores ovário-dependentes quando ela for idosa. No caso do cão macho, a mesma coisa, tumores de testículo e de próstata, que dependem dos hormônios para se desenvolverem, né? Então, assim, é extremamente importante aquele animal que não vai ser destinado à reprodução, que ele seja castrado para poder ter uma maior qualidade de vida. E, inclusive, existem trabalhos que mostram para a gente que esse paciente que é castrado, ele tem uma sobrevida muito maior do que o paciente que não é castrado. Muito bacana, viu, gente? Então, pensem nisso aí quando vocês tiverem seus cãezinhos nessa época da vida. Não vou deixá-lo para ter filhinhos, já castre direto. Ou tem a primeira cria e castre-os logo depois? Então, se você tiver o intuito de ter uma cria, sim. Se você não tiver esse intuito, é um mito dizer que eu tenho que esperar o primeiro cio, que eu tenho que tirar uma cria. Não, isso não funciona dessa maneira. Tá? Na verdade, assim, não tenho intuito, não quero tirar uma cria, então eu vou castrar antes do primeiro cio para poder reduzir
essa porcentagem de desenvolver tumores. Se passou o primeiro cio, eu não castrei, não tem problema. Quanto mais cedo eu castrar, melhor. Mas assim, essa questão de precisa tirar uma cria, isso é mito, isso não existe. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada, minha amor. Você passou o recado, ajudou o pessoal. Você acha que falou tudo que era bacana o pessoal conhecer? Sim. Eu acredito que o recado tá dado. Então tá. Qualquer dúvida, deixem no canal da TV, que vai primeiro para lá, depois no meu. Tá bom, meus amores? É isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigada. Tchau. Do Vale TV, informação é tudo.